E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje um vídeo que eu acho que vai ficar muito legal, porque a gente vai criticar e analisar o planejamento do Bayern para essa temporada. Mas mais do que só isso, a gente também vai discutir o que o Bayern está se tornando, o que o planejamento e a administração do Bayern nos últimos anos está fazendo o clube se tornar. Vamos ver o que está acontecendo direito, porque eu acho que todo mundo tá percebendo que o Bayern tá tendo algumas decisões meio esquisitas. Assim, desde 2020, o Bayern, por exemplo, não ganha a Copa da Alemanha. Algumas coisas no Bayern não estão muito certas, apesar de que eu acho que o Bayern, nessa última temporada, se encaminhou um pouco melhor na direção certa. Essa janela de transferência já tá sendo uma bagunça de novo. Então vamos discutir sobre isso. Nesse vídeo aqui eu quero começar falando sobre essa janela de transferências e depois a gente vai analisar aqui um post dessa página aqui, Bayer Zone, que é uma página gringa do Bayer, né? Não sei se é alemã, acho que é, não sei se é alemã, porque ela escreve tudo em inglês. Mas é uma página gringa aqui do Bayer, europeia, no qual ele fala sobre o que o Bayer está se tornando nos últimos anos. E tem algumas coisas que eu concordo, alguns pontos que eu acho interessantes e alguns que eu discordo, e eu quero comentar sobre esse post. Então, antes de começar esse vídeo aqui, só um recadinho. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa o like se gostar do vídeo, compartilha também. Compartilha para qualquer pessoa que você acha que vai gostar do conteúdo, que vai se interessar pelo que eu estou dizendo aqui. E também pode comentar à vontade, desde que tenha respeito. E só mais uma coisa, quinta-feira eu devo postar aqui um vídeo sobre o que o Bayern precisa fazer para se manter na elite nas próximas décadas. Eu até pensei em fazer esse tema junto com esse vídeo, mas eu decidi separar e fazer dois vídeos um pouco menores, né? Nem sei quanto tempo vai dar esse vídeo aqui. Vou tentar fazer não deixar muito longo, apesar de que eu acho que vai ficar. Mas então quinta-feira deve ter esse vídeo. Agora vamos comentar aqui sobre o planejamento do Bayern para essa janela, principalmente falando da ponta esquerda, né? Porque aparentemente, né, o Fabrício Romano falou, essa notícia de ontem, que o Bayern ainda quer contratar um ponta nesse verão, no caso a janela de verão da Europa, né? Mesmo que esteja apostando forte no Walter Mage. Basicamente, é que saíram notícias, eu até fiz um vídeo falando que eu nunca vi uma ideia tão idiota na minha vida, que tinha saído notícias que o Bayern queria o Walter Mage e não contratar mais um ponta. Tava pensando em não contratar mais um ponta só para contratar o Walter Mage. O Walter Mage é um bom jogador, mas eu não acho que de hoje ele chegaria no Bayern para ser titular. E é centroavante, ele até pode quebrar um galho como segundo atacante, talvez como um 10, mas não é o que o Bayern precisa para ser titular. Como reserva, excelente. Apesar de eu achar um pouco caro. Só que tá falando que o Bayern não queria mais um ponta. E todo mundo sabe que o Bayern precisa de um ponta. E daí eu falei, cara, nunca vi uma ideia tão burra na minha vida. Mas aparentemente, ou era fake news, ou o Bayern reconsiderou. Talvez alguém no Bayern tenha visto a loucura que eles estavam fazendo e reconsideraram. Mas o que eu queria falar, cara, o Bayern, essa janela de transferências é crucial pro Bayern. Eu vou explicar isso melhor porque é crucial no meu vídeo de quinta-feira, sobre o que o Bayern precisa fazer para se manter na elite. Mas essa janela é muito importante, porque o Bayern, nos últimos anos, se bagunçou muito. O Bayern hoje tem muito jogador que tem encostado no elenco, jogador em fim de ciclo, como Coman, Gnabry, que são jogadores que até rendem em algumas partidas, mas muito inconstantes, muito problema físico. E o Bayern, nessa janela, precisa acertar e já deixar praticamente o time feito. Daí nas próximas janelas, é só não, assim, um jogador vai sair, recompõe. Ou o Neuer vai se aposentar, o Urbic não tá pronto, contrata um goleiro. Mas mais específico. Mas nessa janela, o Bayern tem que terminar de montar o esqueleto do clube, do time. Então essa janela é muito importante, por isso que o Bayern não pode ficar fazendo merda. E eu queria falar, é, mas agora sobre essa questão da janela, eu queria falar um pouco sobre a administração do Christopher Freund, do Max Eber e dos chefões do Bayern, que também se intrometem muito nessas coisas de negociação. Eu quero falar da janela da temporada passada, no caso da temporada 24, 25, que é a que tá acabando agora, pra gente comentar como tá sendo em comparação com a de 25, 26. Porque temporada passada, você pode até criticar as contratações, você pode falar que não gostou dos jogadores, falou que não rendeu, mas o Bayern foi muito bem no planejamento da janela de contratação de jogadores. De técnico, eu já vou falar aqui também, porque tem um paralelo com o que tá acontecendo agora. Mas o Bayern foi muito bem. O Bayern, antes da janela abrir, já tinha contratado o Ito, que, cara, era uma ótima ideia do Bayern, um zagueiro que pode canhoto, com bom posse de boa série de bola, passa bem a bola aí, faz grandes lançamentos e que pode jogar na lateral esquerda também. Foi uma contratação muito interessante que o Bayern fez. E o que o Bayern fez? Viu que ele tinha uma multa de 30 milhões, já se adiantou, já pagou, fechou com o jogador rápido, antes da janela abrir. Fez isso rápido. Acabou que o Ito até agora não deu certo por causa de lesão. Mas a ideia da contratação era boa e o jeito que o Bayern fez a contratação foi boa. O Bayern foi muito rápido. Ele contratou também o Palhinha.
Palhinha, que nem eu já disse, eu sou muito fã do Palhinha. Eu queria muito ver ele dando certo no Bayern, porque ele é um dos melhores volantes defensivos do mundo, principalmente na época da Premier League dele, mas até agora não deu certo. Infelizmente. Mas a ideia pro Bayern, querendo um volante defensivo, excelente, e o Bayern foi rápido, beleza. E também o Olise. O Bayern viu uma super estrela, que é o Olise. Eu sabia que ele era muito bom, não sabia que ele era tanto assim. O Olise, melhor jogador do Bayern nessa temporada. E o Bayern viu que ele tinha uma multa de 60 milhões de euros, foi lá, pagou, já contratou, não deu nem chance de leilão, não deu chance de nem outro time se intrometer. Rápido, fechou. Aí depois disso, o Bayern foi muito rápido em contratar 3 jogadores, que é o que o Bayern devia estar fazendo agora, né? Devia ter se adiantado em algumas negociações, já vamos falar sobre isso também. Mas o Bayern foi muito rápido e depois fez assim: vamos vender. Até acho que podia ter vendido melhor, né? Porque o Bayern, infelizmente, por ter sido. Isso é um ponto ruim da estratégia do Bayern. Como o Bayern contratou jogadores muito rápidos, passou a precisar vender de contratar novos jogadores. E daí o Bayern teve que negociar alguns jogadores com preço um pouquinho abaixo do mercado, como o Delite, o Mazraoui, eu acho que podia ter vendido melhor, porque o Bayern precisava vender. Então, não vou falar que foi um planejamento excelente. Mas o Bayern se adiantou, contratou jogadores rápido no mercado, não deu chance de perder as oportunidades. E depois o Bayern, na temporada passada, aqui as pessoas não vão lembrar disso, mas o Bayern queria o Jonathan Tah, que nem o Bayern vendeu o Delite e queria o Jonathan Tah. O problema é que o Jonathan Tah só tinha mais um ano de contrato e o Leverkusen queria uma quantia muito alta por ele, faltando um ano de contrato. E o Bayern queria pagar menos. Foi uma diferença de 5 milhões de euros. O Bayern queria pagar 20 e eles queriam 25. E não deu certo por conta disso, mas o Bayern sabia que precisava de um zagueiro. Ele tentou contratar um zagueiro. Eu acho que 5 milhões de euros dava para pagar. O Max Eberl queria pagar esse dinheiro, mas o problema é que é, a comissão financeira, uma coisa, pô, eu sei se é o nome exato, mas os caras que regulam a parte financeira do Bayern não autorizaram o negócio por causa de 5 milhões de euros. Não foi necessariamente o diretor esportivo. E o Bayern sabia que precisava de mais um ponta esquerda. O Bayern queria vender o Coman, o Bayern tentou de tudo para vender o Coman. Até o Goretzka, o Bayern queria vender o Goretzka, né? Que essa questão do meio de campo é até interessante. E o Bayern queria o Doué. O Bayern tentou muito o Doué. Só que para conseguir contratar o Doué, precisava vender o Coman antes. E o... Mas o Bayern tentou contratar o Doué rápido na janela. O Bayern tentou agir rápido. O problema é que precisava vender o Coman não saía. E ficou se arrastando. E o PSG foi lá, se intrometeu e contratou o Doué. Mas o Bayern, o planejamento era contratar o Doué rápido. O problema é que não conseguiu vender o Coman. Mas se a gente for ver, o Bayern, na janela passada, estava se adiantando os negócios, viu os problemas do time, tentou fazer tudo rápido e tentou se adiantar ao mercado. Só que nessa janela não. O Bayern até contratou o Bischoff, né, o meio-campista do. É o Hoffenheim? Isso. Já estava aqui no Bayern. Eu quero ver como ele vai ser, porque eu acho que o meio-campo do Bayern é uma posição que podia melhorar, mas para isso precisava de saídas. Mas esse poder melhorar também depende muito do Bischoff, né? Eu não conheço muito o jogador, não sei se ele tem nível para ser titular do Bayern ou não. Ainda mais ele é muito jovem também, não vamos pressionar ele. Mas o Bayern já se adiantou ao mercado, contratou ele. O Bayern conseguiu trazer o Jonathan Tah por pré-contrato. Então, aí, tudo bem. Aí, boa janela do Bayern. Só que na questão da ponta esquerda, o Bayern tá enrolando muito. O Bayern tá demorando demais. O Bayern, assim, eu vou criticar aqui. Isso aqui é uma crítica séria. Porque o Bayern parece que investiu tudo no Wirtz e não tinha plano B. O que acontece? O problema não é você fazer de tudo para contratar o Wirtz. Contratar o Wirtz, pô, era muito necessário. Eu já vou comentar aqui no post do Instagram lá que eu quero mostrar pra vocês. Perder o Wirtz foi uma derrota gigantesca pro Bayern. Só que o problema do Bayern era não ter plano B. Parece que o Bayern só focou no Wirtz e nem fez scout de jogadores. Parece que o Bayern falou assim, só o Wirtz. E daí depois vamos decidir se um plano B. Por exemplo, quando o Bayern perdeu o Wirtz pro Liverpool, o Bayern já tinha que ter chegado no Nick Williams no dia seguinte e falado assim, ó, a gente tem dinheiro pra pagar sua multa. Vamos acertar o contrato? Vamos contratar você? Mas não, o Bayern ficou semanas. Será que a gente vai no Rafael Leão? Será que a gente vai no Mitoma? Será que a gente vai no Nick Williams? Será que a gente vai no Barcola? Daí quando quis ir no. Quando o Bayern quis ir no Nick Williams, o Nick Williams já acertou com o Barcelona. Então, assim, o Bayern demorou demais. Ou que, se o Bayern quisesse o meio atacante, que o Bayern quer um ponto, mas se o Bayern quisesse o meio atacante, o Bayern podia tentado o Cherki. O Cherki seria uma ótima para quando perdeu o Wirtz. Mas é que o Bayern quis um ponta. Mas, cara, podia ter tentado brigar com o City para contratar o Cherki. Então, assim, o Bayern tá demorando muito nessa janela. O Bayern tem que definir um alvo e fazer de tudo para contratar esse cara. Eu não falo pagar, como eu já disse, não é para pagar valores muito acima do mercado, mas é para você ter um alvo e saber o que você quer. Parece que o Bayern não sabe o que quer. Parece que o Bayern recebeu ou não do Barcola, não exatamente do Barcola, mas que o PSG quer vender, o Barcola tá feliz lá. O Bayern recebeu ou não do Nico Williams, daí o Bayern recebeu ou não do Wirtz, e parece que o Bayern tá entrando em desespero. Cara, esse negócio do Voltemade, tá bom, se o Bayern quiser ir pra ser reserva ali,
um jogador importante que pode rotacionar, tudo bem, não vou falar que é desespero. Mas o negócio de querer o volta e meio, de tentar e pensar em desistir de ponta esquerda, cara, isso é desespero do Bayern de Munique. O Bayern de Munique parece que levou uns nãos, entrou em desespero. E, cara, não dá. Eu juro, eu tenho medo. O que eu acho que o Bayern de Munique, aparentemente, eles acordaram, espero que sim. E vai tentar uma ponta esquerda. Mas meu medo é o Bayern de Munique ou ficar com medo de pagar quantias muito altas, por exemplo, 70 milhões num Gakpo, que, pô, o Gakpo ia ajudar muito o Bayern. Ou gastar 60 milhões no Luiz Dias, 50 no Mitoma. Mas contratar um cara que vai ajudar o time, talvez ou o Bayern vai conseguir contratar um cara desse nível, talvez seria um sonho o Rodrigo, mas não sei se o Bayern tá disposto a gastar 90, 100 milhões nele. Mas assim, o meu medo é o Bayern receber mais um não de outros jogadores e o Bayern daqui a pouco fechar com o Sancho do Chelsea, que o Sancho é baratinho. O Sancho é 25 milhões de euros, 30 milhões de euros. O problema do Sancho é o salário dele. E fechar com o Sancho pra ser titular. Cara, o Sancho hoje seria uma ótima pro Bayern se vender o Coman ou o Gnabry pra ser reserva. O Sancho pra ser reserva estaria ótimo. Mas, cara, meu medo é o Bayern desesperar e contratar um cara nada a ver, só pra falar que contratou. Eu tô realmente com medo. O Bayern parece perdido na janela. Então, assim, eu acho que no Bayern ainda vai tentar uns caras bons. Espero eu que tente. Que faça o possível com um cara bom. Possível, obviamente, não é pra pagar valores irreais. Cara, eu preciso muito de um microfone, porque meu fone fica caindo e faz ruído no vídeo. Quando eu tenho que arrumar, né? Mas assim, o Bayern tem que contratar um cara de nível. Porque meu medo é o Bayern desesperar e contratar um cara nada a ver. Um cara que não tem nível pra ser titular no Bayern. E qual que é o paralelo que eu queria falar com o técnico do ano passado? É porque o Bayern, temporada passada, o Company, na minha opinião, é um acerto. Se o Bayern hoje tá disputando o Super Mundial de Clubes, se o Bayern hoje jogou melhor que o Inter de Milão nas quartas finais da Champions, perdeu, mas jogou melhor, mesmo com tantos desfalques, é graças ao Company. Até agora, o trabalho do Company é muito bom. Mas eu juro, quando eu vi que o Company foi anunciado pro Bayern, eu entrei em desespero na época. Não que o Company é um técnico ruim, na verdade eu não conhecia muito ele. Mas porque o Bayern, naquela época, tentou alguns técnicos e levou um não de alguns técnicos. Daí o Bayern começou a tentar os caras nada a ver. Tentou o Ralf Rangnick, daí o Bayern depois tentou o Nagelsmann, tirado da Alemanha. Os caras tinham acabado de demitir o Nagelsmann numa puta demissão. É nada a ver na temporada 22, 23. Tipo, se ele perdesse a Bundesliga pro Dortmund, beleza, demite ele. Mas no meio da temporada, o Bayern tentou trazer ele de volta. Daí depois a pior temporada que eu já vi do Bayern, desde que eu sou torcedor do Bayern, a pior temporada que eu já vivi do Bayern, que foi a do Tuchel, uma temporada horrorosa. O Bayern, no desespero, depois de dar tanto não de técnicos, o Bayern tentou o Tuchel pra manter ele. Então assim, o Bayern tava desesperado. Daí do nada, o Bayern chegou e contratou o Company, um técnico que tinha acabado de ser rebaixado na Premier League. O que ele é muito. Tem muitas pessoas que têm dúvidas dele por causa disso. Hoje não, hoje eu gosto do Company. Que eu conheço o Company hoje. Na época eu não conhecia. Mas, cara, o que eu quero falar assim, o Bayern, desde a temporada passada, já, apesar de a temporada passada ter um planejamento melhor que nessa, já tem esse negócio de desespero. Já tinha esse negócio de levou uns nãos e começa a desesperar em qualquer nome do mercado. E o Bayern não pode fazer isso. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo. O Bayern tem que competir por Champions League todo ano. Não precisa ganhar, não dá, ganhar todo ano. Mas tem que competir por Champions League todo ano. Competir por tudo na Alemanha todo ano. Tem que voltar a ganhar a Copa da Alemanha. O Bayern não pode levar uns nãos e começar a desesperar e chutar qualquer nome. Acabou que compre, foi um bom nome. Não tô criticando. Acabou que deu certo. Mas o Bayern desespera e começa a fazer loucura. Começa a fazer coisa nada a ver. E o Bayern tem que parar de fazer isso. Agora vamos comentar aqui o post, né? Que senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Traduzir aqui, essa página é bem legal. Quem quiser, ele posta notícias do Bayern, né? Às vezes ele faz algum post comentando alguma opinião dele aqui. Mas é uma página bem interessante, tudo em inglês, né? Uma página estrangeira. Traduzir aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Algo simplesmente não está certo no Bayern. Pode-se ver no número de jogadores e treinadores que nos recusaram nos últimos anos. Realmente. Assim, esse ponto eu já vou comentar mais, deixa eu terminar o próximo parágrafo, que eu já li esse post, né? Mas tem coisas que são verdadeiras e coisas que não são. Vamos lá. Tem coisa que exagera e tem coisa que tá certo. O Bayern simplesmente não é tão atraente como antes. O clube já não inspira esse mesmo sentimento de sonho. A não ser que já esteja dentro do clube. Porque uma vez que os jogadores entram, eles não querem sair, como Gnabry, Coman, Goretzka, Palhinha, Boi. Eles estão todos esperados para ficar. Como é que um clube pode lutar tanto para trazer os jogadores para contratar e lutar tanto para vender eles? Ou tipo, tem que se esforçar tanto para trazer um cara e se esforçar tanto para o cara ir embora quando precisa. Não faz sentido, nem tanto, aqui estamos nós. Então, sobre essa questão do Bayern não ser tão atraente como antes, é verdade e não é. Eu até, cara, quero muito fazer um vídeo falando da importância do Leverkusen do Xabi Alonso pro Bayern. Por quê?
Porque, cara, o Bayern de Munique, na Alemanha, é muito dominante. Isso, ao mesmo tempo que é legal, você todo ano tem que estar competindo, o Bayern é um time que você não pode perder nenhum ano, senão já é crise. O Bayern de Munique também, cara, não, um título não é do maior tamanho, que nem vai, você ganhar uma Premier League, não é desse tamanho, obviamente. A- Então, assim, tem essa questão. E tem a questão, por exemplo, vai do Nick Williams. O Nick Williams é espanhol, ele já queria ir pro Barcelona no ano passado. Então, alguns jogadores têm seus casos, tá bom? Mas assim, por que que o Bayern hoje talvez seja menos atraente que o Real Madrid que o Barcelona? Primeiro, porque esses clubes têm muito mais mídia. Eles têm muito mais mídia fora da Espanha. Um Barcelona e o Real Madrid aqui no Brasil são muito mais. Não que o Bayern seja famoso, mas tem muito mais torcedores do que o Bayern. Porque eles são clubes muito mais midiáticos. E muito disso por conta da rivalidade. Que é o que eu disse, o Bayern não tem rivalidade muito na Alemanha. Tem o Dortmund lá, mas não é a mesma coisa que o Barcelona e o Real Madrid. Então, Barcelona e Real Madrid, querendo ou não, são clubes que são muito importantes um pro outro, nessa questão midiática, porque eles competem todo ano. Ou hoje, a Premier League, cara, é o campeonato mais divertido de se jogar no mundo. A Premier League, cara, você tem três times que brigam por título, outros cinco, seis que brigam por competição europeia, tem mais outros que brigam por meio de tabela, que são times difíceis de jogar contra. Cara, a Premier League hoje, com o produto e com a dificuldade de jogar, cara, é muito legal. É um campeonato de altíssimo nível e que atrai muitos jogadores. O maior exemplo que eu posso dizer disso é o Evanilson, lá do Porto, um jogador jogando em time grande de Portugal, resolveu ir pro Bournemouth, um time pequeno da Inglaterra. Que hoje a Premier League é extremamente atraente. E daí você tem o PSG, que já é menos atraente que o Bayern, na minha opinião, mas que também tem muito dinheiro. O PSG tem o Qatar como dono. Então, assim, financeiramente, eles conseguem ser mais atrativos. E hoje, também, a questão do PSG, cara, eles são um clube francês. E hoje, o país com o maior número de talentos do mundo é a França. E para o jogador francês, o PSG acaba sendo normalmente mais atraente que o Bayern, porque você ganhar uma Champions com o PSG, você vira o ídolo de uma nação inteira. Então tem essa questão. Então eu concordo que não está tão atraente como antes, mas também acho que é um exagero, que por exemplo, o Olise, cara, um jogador extremamente talentoso, jogador, cara, que até me surpreendeu. Eu não achava que ele tinha nível para tanto assim, mas hoje eu até acho que se o Bayern ganhar a Tríplice Coroa, ele é candidato para a Bola de Ouro. Obviamente tem o Kane que é mais midiático, mas o Olise, cara, jogadoraço. Escolheu vir pro Bayern. O Bayern tirou o Kane do Tottenham. Então, assim, ao mesmo tempo que não é tão atraente como antes, que eu concordo, continua sendo atraente. Só que é difícil você tirar o Nick Williams, jogador espanhol, da Espanha. Tem algumas coisas assim que são difíceis. Então, temos que ponderar aqui. E daí tem outro ponto que ele fala aqui. Por que os jogadores entram e eles não querem sair? Isso aqui é verdade, assim. Primeiro que aqui, ó, a gente vai ver Gnabry, Goretzka, são jogadores alemães, que eu acho também, cara, eles são o maior clube da Alemanha, isso pesa um pouco para eles não quererem sair. Mas também, como eu disse, são jogadores que estão em baixa, são jogadores que já passaram a melhor fase da carreira, eles estão decaindo, e são jogadores que ganham um salário muito alto no Bayern de Munique. E o único lugar que pagariam esse salário para eles, talvez na Turquia ou na Arábia Saudita. E eu não sei se eles querem se mudar para a Arábia Saudita, porque tem a questão de você viver naquele país. Eu não sei se eles querem mudar para a Arábia Saudita, apesar de que o dinheiro influencia muito. Mas nenhum outro clube da Europa vai pagar o salário que eles estão ganhando. E o Palhinha quer dar certo no Bayern, e o Palhinha sabe que hoje tá com. São jogadores, aqui se a gente for ver, todos os jogadores estão em baixa. E eles estão no topo do futebol, né? Eles não querem sair dali. Tanto por estarem no topo do futebol, tanto pela questão financeira, que o Bayern tá pagando muito bem esses caras. Então vamos continuar aqui. Ah, não, mas mais uma coisa que eu queria falar pra vocês aqui, depois eu. Ah, não, vou falar no final, vou falar no final. Eu vou complementar, porque a gente pode falar. Tá, aqui ó. Pra mim, esse é o sinal de um clube doente. Um clube que perdeu a direção. Um clube sem liderança. O Bayern costumava ser uma potência respeitada. Agora, está a ser gerido pelos jogadores mais do que pela própria instituição. Eu já vou comentar, vamos continuar lendo, eu já vou comentar que dá para acrescentar com mais coisa aqui. E honestamente, nada sobre decisões recentes sugere que isso vai mudar em breve. É o que eu disse, o Bayern, janela passada, parecia que estava no caminho certo. Essa janela já parece estar se perdido. Então, assim, o Bayern pode, se o Bayern tomar boas decisões, o Bayern volta para brigar por Champions League nos próximos 5 anos. Pelo menos, se tomar decisões certas agora. 5, 10 anos. Se continuar tomando boas decisões. Mas tem hora que o Bayern toma uma boa decisão e tem hora que o Bayern toma uma decisão horrorosa. Ou que ameaça tomar uma decisão horrorosa. Sai notícias de, cara, ideias estúpidas. Então, assim, é complicado. Tá? Ainda estamos a distribuir salários ridículos aos meros desempenho e dar-lhes outra oportunidade. Ele tá falando do que eu falei lá de dar mais oportunidade pro Coman e pro Gnabry. O que acontece? Eu já vou falar dessa questão salarial, porque tem mais coisa lá embaixo que eu quero acrescentar.
Mas o problema do Bayern, um dos grandes problemas, eu até fiz um vídeo sobre isso, tem um vídeo aqui no meu canal, que é o grande problema do Bayern de Munique, o verdadeiro problema, uma coisa assim. Um vídeo muito legal, que eu falo sobre essa questão financeira e dos salários. O Bayern hoje tá pagando salários muito altos para jogadores que não estão rendendo. E é o que eu disse, esses caras não ganhariam esse salário em outro time da Europa. Esses caras não ganhariam. Nem outro time da Europa pagaria o que esses caras não ganhando. Então eles preferem ficar no Bayern. Porque ou eles abaixam o salário, ou eles vão para a Arábia Saudita, ou eles ficam no Bayern. E daí o que acontece? Esses caras não querem ir embora do clube. E daí o Bayern também é um clube que financeiramente não tá sobrando muito, porque o futebol tá muito caro e o Bayern não tem pai rico. E não tem também, por exemplo, uma Premier League que é uma liga que dá muito dinheiro. Então, o Bayern tem que ser responsável com suas finanças. E daí o Bayern às vezes fica assim, será que eu gasto muito dinheiro num jogador novo? Ah, melhor a gente poupar dinheiro e dar mais uma chance pro jogador que já tá aqui. Só que esse jogador não merece mais uma chance, como o Gnabry. Na minha opinião, o Bayern tinha que vender os dois que contratar três pontas novos. Então, assim, mas o Bayern fica esse negócio de dar outra chance porque, porque, porque não consegue vender esses caras, não consegue expulsar esses caras e o Bayern não quer ficar gastando mais dinheiro em jogador novo sem vender esses caras antes. Daqui. Então ficar dando outras chances, afastando jovens talentos que realmente querem provar a si mesmos e fazendo movimentos que parecem mais reativos do que visionários. Então, aqui tem duas coisas importantes. Acho que quando ele fala desse negócio de dos jovens talentos, ele tá falando do Matstel. Cara, o Matstel é um jogador muito talentoso, e que, pelo incrível que pareça, ele é a única coisa boa que o Tuchel fez do Bayern. Com o Tuchel, ele realmente estava se destacando. Teve até momentos que eu achava que ele merecia ser titular em alguns jogos, porque ele estava jogando muito bem. Só que com o Company, não sei se é por causa do Matstel, não sei se é por causa do Company, mas o Theo não vinha tendo chances, e o Theo também, quando entrava, não estava desempenhando bem. Mas também ele jogava 10 minutos, também não dava para ele mostrar muita coisa. E daí o Bayern, com o Theo, viu que faltava muito para ele. Parece que o Theo até regrediu na mão do Company. Muitos jogadores evoluíram na mão do Company, mas o Theo regrediu. E o Bayern falou, cara, a gente precisa disputar título hoje. Que o Bayern é um time que precisa ver o futuro. E eu vou falar mais sobre isso no que o Bayern precisa fazer para se manter na elite. No vídeo de quinta-feira, eu vou falar sobre isso. Mas o Bayern tem que disputar todo ano. E o Bayern viu, esse cara tá muito longe de estar pronto, não tá conseguindo desempenhar aqui. E o Bayern precisava de dinheiro. O Bayern tá fechando esse ano fiscal no vermelho. E esse dinheiro do Theo é muito importante. O Bayern falou, então vamos contratar jogadores mais prontos, já que a gente precisa disputar agora, e vamos ganhar o dinheiro no Theo. O que é uma decisão a curto prazo faz fazer sentido, mas se continuar acontecendo, a longo prazo pode ser ruim. Então, com outros jogadores, o Bayern tem que ter mais paciência. E esses movimentos mais reativos que visionários é o que eu estava falando das contratações dessa janela. O Bayern está demorando muito no mercado, está perdendo os principais jogadores que quer, e daí o Bayern, em vez de pensar, o Bayern, em vez de acalmar e fazer boas decisões, o Bayern está sendo reativo e está tomando péssimas decisões. Tá. Depois de anos de falta de conquistas, estou cansado dessa liderança sem ambição, fingir que tá tudo bem. Estou cansado deste mesmo grupo sem tal jogadores. O Bayern também tem muitos jogadores que não conseguem vender, né? Tá difícil. Aqui. Deixa eu me perguntar uma coisa. Esse time atual do Bayern realmente deixa orgulhoso no momento? Cara, em relação ao estilo de jogo que está sendo apresentado, eu até tô orgulhoso. Essa temporada foi boa. Se a gente for comparar, que o Bayern caiu muito, principalmente na mão do Tuchel. Ali foi a pior época do Bayern. O Bayern tá se reconstruindo. Então até que me deixa orgulhoso. Pra mim, o Bayern podia ter com um meio-campista melhor do lado do Kimmich, um meio-campista mais pronto, eu gosto do Pavlovic. O Bayern podia ter, principalmente o ponto esquerdo. Se o Bayern tivesse o ponto esquerdo, eu estaria extremamente orgulhoso do time. O problema é que não tem hoje. E tem que contratar. O problema é não contratar. Mas assim, o comum do Bayern é a ambição maior. Só que o Bayern, depois do lixo que foi a temporada 23, 24, tá se reconstruindo. Então, nesse processo de reconstrução, até tô orgulhoso. Só tem que continuar assim, porque eu tô ficando desesperado que eu tô achando que o Bayern pode fazer muita besteira nessa janela. Mas se você for ver o que o Bayern costumava ser, realmente tá abaixo. Mas lembra, a gente tá em reconstrução agora. Tá. Acho que qualquer pessoa com as mesmas ambições diria que não. E se disser que sim, talvez tenha esquecido que o Bayern deveria ser. Esse é um clube com história, identidade, fãs incríveis, de todo mundo, um estádio deslumbrante e um enorme poder financeiro. Esse potencial está sendo desperdiçado. Como eu disse, o Bayern está em reconstrução. O Bayern tem que seguir nessa reconstrução bem feita. O meu medo é que essa reconstrução está ameaçando muito ser mal feita. Mas o Bayern está em reconstrução. E mesmo assim, essa temporada foi boa. Só que tem que melhorar a partir de agora, não pode piorar. Nossos resultados esportivos e financeiros sempre não são dignos do Bayern.
Os esportivos, concordo, porque faz anos que o Bayern não ganha a Copa da Alemanha, e ainda teve uma eliminação pro Vila-Real, bem feia na Champions League. Era um bom Vila-Real, mas o Bayern tinha obrigação de passar. Mas desse ano, dessa temporada, os desportivos foram bons. Os resultados esportivos do Bayern nessa temporada foram bons. Mas se a gente for analisar os últimos anos, não. Mas, obviamente, você tem que analisar o contexto. E os financeiros, não tão bons, mas principalmente por causa dos altos salários do Bayern. O Bayern está fechando pela primeira vez em muitos anos um ano fiscal no prejuízo por conta dos salários muito altos. E até por isso que o Super Mundial é muito importante para o Bayern, financeiramente. Adoraria ver a paixão novamente desperta nos novos jogadores e ambição real na sala de reuniões. Claro, eu vejo o Company querendo, o Miller, eu vejo um cara raçudo, o Kimmich, a gente ainda tem jogadores que querem muito. Isso aqui eu acho que também aqui tá um pouco exagero. E agora vamos ler o último parágrafo, que eu acho que tem a coisa mais importante aqui, talvez, desse vídeo. É, vamos ler aqui. O que eu quero não é irrealista. Eu quero ver o Bayern se sinta como uma verdadeira família novamente. Isso eu concordo, assim. Ó. Esse sentimento de família sempre foi uma coisa muito importante no Bayern e que não se perdeu completamente, mas podia melhorar. Um lugar onde se torna uma família novamente. Um lugar onde não tem que pagar 20 milhões de euros por ano para alguém se sentir importante para querer ficar. Um clube que dá oportunidade aos jovens talentos locais. Isso aqui o Bayern tem que fazer mesmo, e o Bayern sabe disso. Já tiveram entrevistas dos dirigentes, dos grandes chefões do Bayern, falando que tem que investir mais na base. Nessa próxima temporada também, já falaram que a diretoria do Bayern vai dar mais apoio ao Company para colocar esses jogadores jovens para jogar. E aqui muito do que ele tá falando é do Batistão. Que ele tá falando que o Bayern não deu chance pro Batistão. E aqui, um clube onde os decisores não estão desligados e da realidade trabalham corretamente. Que eu disse assim, tem horas que os caras sabem o que estão fazendo, tem hora que os caras estão no mundo da lua. Isso eu concordo com ele, assim, tem umas horas que os caras têm umas ideias, assim, cara, que eu não sei que droga eles usaram, porque não dá pra entender. Um time de qualidade que os adversários temem enfrentar e que joga com coração. Cara, o Bayern hoje ainda é um time que as pessoas temem, que os times temem, mas menos do que antes. Só que ainda é o time que os caras temem. Mas o principal ponto aqui é esse aqui. Um lugar onde não tem que pagar 20 milhões de euros por ano só pra alguém se sentir importante. Um grande problema do Bayern é que o Bayern, que nem eu falo muito dos altos salários do Bayern, o Bayern se colocou nessa situação. E eu vou mostrar aqui o principal exemplo, que é o do Florian Wirtz. Primeiro sobre o Florian Wirtz, que eu disse que eu ia falar, que eu até pensei em falar antes, mas resolvi falar agora. Cara, perder o Wirtz foi uma derrota enorme, assim, cara, é imensurável pro Bayern. Por quê? É o que eu disse do PSG, porque o PSG é um clube muito atrativo para jogadores franceses. Porque você jogar no principal time do seu país, você ganhar uma Champions League na França, num time francês, você vira um ídolo de uma nação. Ainda mais na França, que só tinha o Olympique de Marseille, se eu não me engano, só o Olympique tinha ganhado uma Champions antes. Então você vira o ídolo de uma nação. Por isso que é muito atrativo para jovens franceses irem para o PSG hoje em dia. E o Bayern tem que ter a mesma coisa na Alemanha, porque como eu disse, hoje está difícil você competir com o Real Madrid e Barcelona pela questão midiática, ou com a Premier League. Então tem que ter isso. Igual a Inter de Milão na Itália tem. Hoje, a Inter de Milão, eu até já vou usar isso como exemplo novamente, porque nessa questão salarial, mas hoje a Inter de Milão é um time muito forte nacionalmente. Muitos jogadores italianos jogam lá. A Inter de Milão usa muito bem o mercado italiano de jogadores, os jogadores que estão se destacando nos outros times da Itália, que contratam eles, e a Inter de Milão não precisa pagar salários astronômicos. A Inter de Milão consegue disputar contra os times sendo muito inteligente em quem contrata e explorando muito bem o mercado italiano. E é um time muito atrativo, assim. E o Bayern tem que fazer isso. O Bayern é assim, o Bayern sempre foi, né? O Bayern rouba todos os jogadores do Dortmund, o Bayern sempre está contratando jogadores de outros times alemães. Tem que continuar fazendo isso. Mas o grande ponto é o Bayern ser um time atrativo nacionalmente. E por isso que perder o Wirtz foi muito grande, porque o Wirtz é o maior talento alemão de ofensivo, né? Porque teve o Neuer, né? Mas ofensivo de muito tempo. Questão de talento. E perder esse talento alemão para a Premier League é uma derrota gigantesca, uma derrota nacional. Mas sobre o Wirtz, o ponto da questão do salário que eu queria falar aqui é que, ó, o jovem de 22 anos vai ganhar 12 milhões de euros por ano no Liverpool e pode aumentar para 15 milhões com bônus. E o Bayern de Munique estava disposto a pagar entre 20 a 25 milhões de euros por ele, por ano. O que eu quero dizer com isso? Cara, isso aqui, ó, eu quero falar uma coisa pro Wirtz. O Wirtz foi muito. Cara, eu ia dizer casca grossa, acho que tem uma expressão melhor que isso. Mas, cara,
ele, ele recusou muito dinheiro para ir pro Liverpool, tá? Mas o que acontece? Por que eu acho que o Wirtz também foi pro Liverpool? Até quero acrescentar isso antes de falar da questão do salário, vai. Por que eu acho que ele foi pro Wirtz? O Wirtz foi pro Liverpool mesmo ganhando menos. Eu acho que ele viu um projeto mais consistente que o do Bayern. O Liverpool tem seus erros, tem. Mas, cara, o Liverpool não ia fazer essa loucura que o Bayern tá fazendo de deixar de contratar um ponta esquerda. Ou de pensar nisso, cogitar isso, que o Bayern aparentemente não vai fazer. Mas só de cogitar já é loucura. Eu acho que o Wirtz viu no Bayern um bom projeto, um projeto com muito potencial, mas que ao mesmo tempo, vira e mexe, tem umas ideias idiotas, umas ideias nada a ver. Eu acho que o Wirtz preferiu ir para um clube é, no qual tem um plano mais certinho. De verdade, eu acho que o Bayern perdeu o Wirtz muito nisso. Eu acho que foi um dos grandes fatores. Eu acho que é um ponto importante para se ressaltar. Mas, o jovem de 22 anos aqui, ó, aqui, ó, os 12 milhões de euros. Cara, o Bayern, o que eu quero dizer do salário do Bayern? Por que hoje o Bayern é um clube que parece que tem que pagar 20 milhões de euros para todo mundo para o cara querer ir para lá? Ou o cara querer se manter ali no Bayern? Porque, simplesmente, muito fácil, porque o Bayern se colocou nessa condição. E o que eu quero dizer aqui? Cara, o Virtus não precisava de 20 milhões de euros para se mudar para outro time. O Virtus com 12, 15 já estava satisfeito. Mas o Bayern já começa querendo oferecer 20 e 25. Daí por que os jogadores vão pro Bayern só pensando em dinheiro, muitas vezes? Ou todas as renovações só sobre dinheiro? Porque o Bayern se coloca nessa posição de tudo ser sobre dinheiro. O Bayern já chega oferecendo quantias astronômicas. Isso começou muito depois da Champions de 2020, depois do rolo compressor lá. Porque o Bayern renovou com o Gnabry, ganhando 19 milhões de euros, quase. Coman, 17. O Sané chegou ganhando 15 milhões de euros, mais 5 de bônus por ano. Não sei se foi de luvas ou de bônus. Mas batendo 20 milhões por ano. E o Bayern se colocou nessa posição. Isso quer dizer, o Bayern se colocou na posição de um clube que, para o jogador ir para lá, ganha muito dinheiro. E a partir do momento que o Bayern se coloca nessa posição, todos os jogadores, todos os empresários olhando isso, eles tiram proveito. Os caras falam assim, não, ó, você tá pagando 19 milhões no Gnabry, que é um a menos em campo, muitas vezes. Cara, meu jogador tá jogando bem aqui? No mínimo 15. Não, eu quero 20. Nick Williams, queria 20 pra vir pro Bayern. Mas por que o Bayern se colocou nessa posição? Esse que é o ponto importante. O Bayern se colocou aí. O Bayern parece que muitas vezes, principalmente em relação a renovações, é que das renovações dessa temporada são um pouco diferentes. Que o Kimmich, o salário dele tá bom. O Musiala, cara, se perdeu o Wirtz já, pra Premier League, já é um desastre. Imagina perder um jogador que já tava no Bayern. Um super talento alemão que já tava no Bayern. Daí, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Bayern podia ter negociado para menos. Acho que o salário certo do Musiala era entre 18 a 20 milhões de euros. Tá pagando 25. Mas tudo bem. Mas muito por conta de muito disso veio desses contratos muito altos do Bayern recentes. Veio da tríplice coroa que o Bayern começou a pagar salários muito altos para jogadores que não mereciam. E também muito por causa da temporada desastrosa do Tuchel. Por quê? Por exemplo, o Davis estava muito mal na época do Tuchel, então o Bayern não ia renovar com ele, porque falou, não, cara, esse cara não merece, ele tá pedindo muito dinheiro, não merece. Ele começou a jogar bem com o Company. Só que com o Company faltava só um ano de contrato. Daí o Bayern ficou nessa sinuca de bico. Ou a gente perde o Davis de graça e tem que gastar dinheiro para contratar um cara e mais dinheiro de salário, ou a gente paga um salário muito grande para ele, mas não tem que gastar dinheiro com transferência. E o Bayern, querendo o Wirtz, preferiu economizar com transferência. Mas aí são erros do passado que caíram sobre hoje. Todos são, na verdade, né? Mas a questão por exemplo, do salário do Comando, Gnabry, cara, esses caras, eles são muito bons, mas eles nunca mereceram esse salário. Talvez mereciam uns 14, 15 milhões de euros, mas 17, 19 não mereciam, nunca mereceram. Apesar de eu achar eles muito bons no auge deles, mas não mereciam esse salário. Então o Bayern vai falar assim, cara, ou você aceita esse salário aqui que é o justo, ou você sai. Ou pode sair. A gente vende, pode sair, a gente não precisa, a gente contrata outro cara. Mas não, o Bayern é muito o Bayern é muito mole com os jogadores. O Bayern tinha que ser pulso firme. O Bayern fala assim: "Ah, esse cara acabou de ajudar a gente a ganhar a tríplice coroa. Ele quer mais salário? Ah, não vamos perder ele, não vamos arriscar. Ele paga um salário altíssimo." Não, o Bayern tinha que falar assim: "Cara, você não quer. Você não quer salário justo? Então vai para outro time, vê se outro time te paga." Mas não, o Bayern mantém esses caras, o Bayern aceita pagar esses salários. Como é que o Bayern se coloca nessa posição? Daí, os jogadores olham isso e falam, cara, eu também quero esse salário, os outros jogadores. Daí nessa bola de neve. Por exemplo, o que está acontecendo com o Pamecano agora. O Pamecano viu o Davis ganhando 15 milhões de euros por ano, o Pamecano quer a mesma quantidade. Porque ele falou, ó, eu e o Davis, a gente tava jogando mal.
Daí a gente melhorou. Duas peças. Hoje, o Pamecano e o Davis são peças-chave do Bayern. Se ele tá ganhando 15, eu também mereço 15. Isso porque o Bayern aceitou pagar 15 pro Davis. Então, o Bayern, em algum momento, tem que ser pulso firme e falar: não, ou você aceita o salário justo, ou sai, vaza. A gente não precisa de você. Muitas vezes parece que os jogadores são maiores que o clube. Esse é o grande problema do Bayern. Parece que alguns jogadores são maiores e mais importantes que o clube. Parece que para um jogador sair do. Deixar o Bayern é menos importante. É, é pior do que pro Bayern do que pro jogador. Que nem o Davis, se fosse pro Real Madrid, ele ia ganhar lá acho que 13 milhões de euros por ano, ou 12, uma coisa assim. Mas ele ia ganhar menos. Ele ia pro Real Madrid ganhando menos. Então o Bayern devia olhar isso e falar assim: então vai, vaza. Eu gosto muito do Davis, não tô falando pra vender o Davis. Mas fala assim, cara, você quer ganhar menos lá e quer ganhar mais aqui? Não. Ou você aceita o mesmo que lá, ou vaza e a gente contrata outro. Talvez a curto prazo o gasto ia ser maior, mas a longo prazo ia ser melhor pro Bayern. E o problema é que o Bayern, muitas vezes, parece que perder o jogador é pior pro Bayern do que pro jogador. Esse é o problema. O Bayern coloca o jogador como se fosse maior que o clube nas negociações. Isso eu tô falando de jogadores que estão em alta. Daí tem outro caso, que são jogadores que, quando estavam em alta, ganharam um salário muito alto, e que hoje, em baixa, estão ganhando muito para jogar pouco. E daí eles não querem sair porque estão ganhando muito e jogando pouco. Fala assim, por que eu vou sair daqui para ganhar menos se eu já tô ganhando muito aqui, sem fazer nada? Então, esse é o grande ponto. O Bayern tem que acertar esse salário. E o Bayern sabe disso. Uma das grandes missões do Max Eber nessa temporada é diminuir a folha salarial. Mas o Bayern tem que começar a ser mais forte nas negociações. Tem que parar de dar tanto mole. O Bayern tem que melhorar essa parte. E, cara, esse exemplo do Wirtz, cara, é surreal. O cara foi pro Liverpool ganhar 15 milhões de euros e o Bayern tá oferecendo muito mais. Então, assim, o grande ponto. Se o Bayern tá nessa merda, é porque o Bayern se colocou nessa merda. Esse é o grande ponto. Acho que agora o vídeo já tá muito longo. Espero que vocês tenham gostado aqui. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam, comentem e compartilhem. É isso, muito obrigado aí, valeu!